mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. É isso aí, meus irmãos, domingo de vitória no Vitória. Glória a Deus. Aleluia. Meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Amigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quando Ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. glória a Deus, Aleluia. foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. glória a Deus, Glória a Deus. amém, glória a Aleluia. Deus, glória a Deus, Glória a Jesus. aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus continua abençoando, né? Da minha esposa, minha filha. Foi na cruz, né, irmão? Onde um dia eu vi, né? Aleluia. A mensagem da cruz, mensagem de salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nos resta ali alguns minutos ali. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, deixar uma mensagem para o coração dos irmãos aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor. Marcos capítulo 5, né? Que é a nossa leitura oficial. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus é bom, Deus ele é poderoso, né, irmãos? Glória a Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 1. Né? Temos aqui o endemoniado Gerazeno. A Bíblia vem aqui, a Bíblia de Estudo Thompson. Algumas vai dar o endemoniado Gadareno, mas é a mesma coisa, amém? Marcos capítulo 5, vamos ler só alguns versículos aqui. Na leitura oficial nós lemos até o versículo 20, vamos ler só alguns versículos. Versículo 1: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus
Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não o enviasse para fora daquela região. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vemos aqui uma palavra poderosa da parte de Deus, aonde Jesus, no seu evangelho aí, segundo aí, cerca de 3 anos e meio a 4 anos, onde ele pregou, onde ele curou, libertou, fez sinais, prodígios de maravilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que quando Jesus ele chega aqui na região de Gadara, um local onde havia ali um cemitério, lugar meio que deserto, onde poucas pessoas queriam ir, mas Jesus decide ir para lá com os seus discípulos. Por que, meus irmãos? Porque Jesus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro da sua onisciência, ele sabia que ali naqueles sepulcros, na região de Gadara, aleluia, havia um homem atormentado por uma legião de demônios. Havia um homem que estava aprisionado por demônios. Havia um homem que precisava de libertação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até porque, meus irmãos, embora a humanidade seja de milhões, embora, como às vezes você chega ali num mercado, ou quem sabe numa concentração de grandes pessoas como um shopping, às vezes você vai ali numa praça de alimentação de um shopping, começa a observar, principalmente esses shoppings mais famosos, que dá mais gente, você vê aquele monte de gente, não tem lugar para as pessoas sentar, é gente de toda maneira que passa ali, com pensamentos, pessoas de todas as idades, de todos os credos, religiões, e ainda mais no tempo que estamos vivendo, aumentou-se a humanidade, o número de humanidade é muito grande, o número de seres humanos é muito grande, são milhões de milhões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus, conhecedor de todas as coisas, no meio de milhões, no meio de muitas pessoas, ele encontra uma pessoa, ali vai em busca de uma pessoa, porque independente do tanto de pessoas que hajam no mundo, independente de que às vezes você olha, nossa, mas é tantas pessoas, são tantas pessoas que parecem que são mais importantes que eu, são tantas pessoas, será que Deus está olhando para mim? Meu irmão, se Deus olhou para esse endemoniado lá em Gadara, se no meio de milhões Jesus se importou com ele, aleluia, porque ele se importa assim com uma pessoa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não vê como nós vemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes a situação, aleluia, quer nos mostrar que nós só somos mais um entre milhões, mas com Deus não é assim não, irmão. Deus dá valor a cada alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A sociedade já tinha desprezado esse homem que estava endemoniado, possesso por demônio. A sociedade preferia que ele tivesse mesmo um sepulcro, que ele tivesse distante da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque como ora acabamos de ler aqui, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, no versículo 4, pois tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Então a sociedade queria ele longe, aleluia, da população, longe da civilização. A sociedade queria ele lá mesmo no cemitério, distante, porque lá era o lugar dele. Mas Deus não queria assim. Deus queria libertá-lo, porque Deus se preocupa com uma alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que os demônios que aprisionavam este homem, louvado seja o
atrai toda espécie de mal para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que os inimigos se incomodaram, os demônios se incomodaram, e no versículo 7 eles clamam, dizendo em alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não nos atormente. Ou seja, os demônios são tão maquiavélicos, meus irmãos, que eles podem atormentar as pessoas. Eles podiam atormentar aquele homem, tirar aquele homem da sua família, tirar aquele homem da sociedade. Eles podiam atormentar, trazer tormento para ele, fazer ele morar ali no sepulcro. Era uma espécie de morto-vivo, que os demônios queriam enterrá-lo mesmo antes de morrer. Os demônios queriam acabar com a vida dele. Mas entenda uma coisa: quem está no controle de tudo é Deus. Aleluia. O Satanás, os homens podem até querer matar pessoas, mas só que quem está com o controle é Deus, meu irmão. Ele é dono da vida, ele é dono de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este homem, embora endemoniado, ele estava vivo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele, pela sorte, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus foi ao encontro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Embora muitas das vezes a pessoa não tenha força para ir ao encontro do Senhor, mas se Deus quiser, Deus vai ao encontro. Aleluia. Porque para Deus libertar, meu irmão, aleluia, para Deus transformar, para Deus mudar a vida de pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, basta tão somente Ele querer. Bendito seja o nome do Senhor. E se Deus quer te abençoar, meu irmão, nada vai impedir que a bênção de Deus chegar na tua casa, na tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus expulsa, meu irmão, aqueles espíritos, aquela legião de demônios. Como ora acabamos de ler aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus, ele repreende, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 13, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se para o despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Olha aí Satanás trazendo prejuízo, porque a Bíblia nos diz lá em João 10:10 que o diabo ensinou para roubar, matar e destruir. Ou seja, aqui nós vemos Satanás fazendo exatamente isso, roubando esse homem da sociedade, roubando esse homem do convívio com a sua família. É isso que a droga faz, é isso que a bebida faz. Ela rouba o homem do convívio com a família, da sociedade. E como eu acabei de dizer, Satanás ele vem ensinando para roubar, matar e destruir. E aqui, pela vontade de Satanás, dos demônios, já teriam matado, mas Deus não permitiu. Pela vontade dos demônios, já teriam destruído, louvado seja o nome do Senhor, mas todo o poder está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Se Satanás pudesse, ele já tinha nos matado, nos destruído, mas eu quero profetizar na tua vida que quem te guarda, quem te protege é o Deus de Israel. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. A Bíblia nos diz no Salmo 34, verso 7, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Precisamos ter o temor do Senhor, não podemos perder o temor do Senhor. Como que eu mantenho essa manutenção do temor do Senhor? É observando a palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz lá em Jó 28:28 que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é o conhecimento. Então, quando tememos ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, vamos adquirir sabedoria, conhecimento, louvado seja o nome do Senhor. E quando Satanás vem com o engano destrutivo para te destruir, para tirar a bênção, para tirar a paz da sua vida, ele cai por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque a verdade é, meus irmãos, aleluia, que como eu costumo dizer, que melhor é Deus para dar do que o diabo para tirar. Melhor foi Deus aqui para dar a libertação para o endemoniado Gadareno do que o diabo para tirar a sua vida, do que o diabo para tirar a sua paz. O bendito seja o nome do Senhor. Que Deus continue sendo o melhor da tua vida para te dar paz, para te abençoar, para abençoar a tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E interessante, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz
que Jesus, após operar aquele milagre de libertação na vida daquele homem, bendito seja o nome do Senhor, após aquele homem que estava numa situação deplorável, aquele homem que era mal visto pela sociedade, porque é isso que Satanás faz com que as pessoas ficam em situação deplorável, faz com que as pessoas fiquem mal vistas pela sociedade, faz com que o pai de família se torne num nóia, num cachaceiro, num delinquente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus veio para salvar o nóia, Deus veio para libertar o nóia, Deus veio para libertar o cachaceiro, o delinquente, Deus veio para libertar os que estão endemoniados, os que estão presos em prisões, em grilhões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi para isso que Jesus veio. Ora, há pouco estávamos dizendo de João 10:10, que o diabo me ensinou para roubar, matar e destruir. Mas a continuação vai dizer: mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem é o bom pastor? Sou eu? Não. O bom pastor que está ali em João 10:11, quem que é? Jesus. Ele é o bom pastor. E mesmo assim, como quando foram chamar ele de bom, chegaram em Jesus e disseram: olha, bom mestre. Jesus falou: bom não, bom é meu Pai que está no céu. Eu só vim fazer a vontade dele. Eu vim para trazer espada. Está lá, meu irmão, está na Bíblia. Jesus, eu vim para trazer espada, eu vim para trazer divisão entre o pai e o filho, entre a nora e o sogro. O que Jesus estava querendo dizer, meus irmãos? Que ele transformaria a pessoa de uma maneira, aleluia, que as pessoas não abririam mão dele. Embora familiares o desprezassem, mas eles não desprezariam ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus disse: aquele que me ama de verdade, aleluia, vai deixar pai e mãe, vai deixar tudo por mim. O que ele estava querendo dizer? Se alguém tentar te impedir de seguir a Cristo, meu irmão, se alguém tentar te impedir de servir ao Senhor, não importa se seja seu pai, sua mãe, seja lá quem for, se não quer nada com Deus, aleluia, a pessoa que verdadeiramente está convertida no Senhor, de maneira nenhuma vai negar ao Senhor, de maneira nenhuma vai deixar de buscar ao Senhor, porque infelizmente tem pessoas: eu não posso servir a Cristo porque meu pai não é cristão. Eu não posso servir a Cristo porque a minha esposa não crê em Cristo. Eu não posso servir a Cristo por causa disso, por causa daquilo outro. Meu irmão, quem ama Deus de verdade, aleluia, ele abre mão de tudo isso aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque como nos diz aqui, se nós olharmos aqui um pouquinho mais para frente, em Marcos capítulo 8, aleluia, em versículo 35, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa do Evangelho, esse a salvará. Olha só, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas que só querem viver um evangelho raso, meu irmão, um cristianismo raso. Aleluia, eu te digo dessas religiões aí, que quando, aleluia, a doutrina verdadeira, o ensinamento verdadeiro mexe, aleluia, o ensinamento errôneo deles, que com o objetivo de arrancar dinheiro das pessoas, aleluia, eles começam a deixar a Cristo. Por quê? Porque eles amam mais ao dinheiro do que ao próprio Cristo. Quando o ensinamento verdadeiro começa a mexer no objetivo deles, que é, aleluia, tirar proveito da fé das pessoas, eles começam a cair fora de seguir a Cristo da maneira correta. Sabe por quê? Porque é um evangelho raso, um evangelho, aleluia, falso, um evangelho errôneo. Mas quando, meus irmãos, aleluia, seguimos a Cristo de verdade, aleluia, como ora acabamos de ler aqui, existe a necessidade de ter algumas renúncias. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou pregar isso lá não, porque senão não vão mais me chamar para pregar lá. Eu não vou falar isso lá não, porque senão nunca mais me chame para pregar. Não tem problema, meu irmão, prega na rua, prega, aleluia, nos ônibus, prega nos trem. Mas se eu pregar a verdade do Evangelho, não vou me chamar no congresso, não vou ganhar envelope com dinheiro. Se eu pregar isso aí, eu vou ficar queimado no ministério. Não, meu irmão, o negócio é ficar
Senhor, já vou concluir, que quando Jesus está indo embora depois de fazer a obra na vida do homem, que ele está entrando no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, aquele que for endemoniado, não é mais endemoniado. Olha só, ele já começou com um evangelho profundo, um evangelho verdadeiro, não é esse evangelhozinho raso, não. Ele queria se aprofundar mais com Cristo. Rogou-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Estar com Cristo, meu irmão, aleluia, é viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos. Estar com Cristo é pregar aquilo que Ele quer que nós pregamos, a verdade do Evangelho. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ou seja, ele queria caminhar com Jesus no barco, mas aqui ele já começou a entender que para servir a Cristo, meu irmão, tem que entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele ficasse por ali pregando para os seus familiares. E aquele, meus irmãos, que outrora era um endemoniado, agora ele se torna ali um evangelista ali para a sua família, para a sua casa, dentro de Decápolis, aleluia, dentro da região ali de Gadara. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só a prova disso, versículo 20. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhavam para ele, diziam: não é esse aí o endemoniado? Abrindo parênteses aqui para você entender o que Deus faz. Nos dias de hoje, quando Deus liberta do crack, não é esse aí que era o nóia, o viciado no crack, não é esse aí que era o bêbado, não é esse aí que era o adúltero, não é esse aí que era o ladrão. Era ele. Mas só que Deus o libertou, Deus o transformou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus faz, meus irmãos. Deus liberta, Deus ele transforma. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E quando ele nos liberta, ele nos transforma. Se tem uma coisa que Deus deseja e desejamos que façamos, é que contamos o que ele fez nas nossas vidas. É que contamos que ele nos libertou, que ele nos transformou, que ele mudou a nossa vida, porque ele vai fazer isso na vida de mais pessoas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra da parte de Deus. Aleluia. E que o Evangelho de Cristo, aleluia, possa superabundar em nossas vidas, no nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. E como diz lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como teu Salvador, e em teu coração creres que Deus também dos mortos será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Terça-feira tem oração, sexta-feira tem oração. Glória a Deus, continua intercedendo pelo trabalho de evangelismo no nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, a tua palavra foi pregada, meu Pai. A tua palavra é poderosa, Senhor, meu Deus amado. A tua palavra nos diz, ó Pai amado, ali em Salmos, ó Pai amado, no número ali 119, versículo ali, ó meu Pai, de número 11. Escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Meu Deus de glória, meu Deus de poder, que possamos, ó Pai amado, dia após dia, na manutenção da fé, Pai, sermos, ó Pai amado, libertos de tudo aquilo que não te agrada. Firma-nos na tua presença, fortalece-nos na tua presença, pois a tua palavra é a verdade, ó Pai querido. Ajuda-nos a pregar a tua palavra, a anunciar a tua palavra. Meu Deus, continua abençoando a Assembleia de Deus, o Ministério Vitórias. Meu Pai, dá crescimento deste ministério, envia a membresia para este lugar, continua conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sendo assim, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, mas também a consolação do doce Espírito Santo, continue sobre a vida de cada um de vós, e todos digam amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Salve o seu irmão com a paz do Senhor. Você fez o quê? Aquele exame lá.